Bom, então é o seguinte, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver soluções. Então, o que são essas tais de soluções na química? Seguinte, vamos lembrar uma coisa que é importante para entender o que é isso. A gente vai ter que lembrar da aula passada. Lembra das interações intermoleculares? Que elas explicavam como ocorriam as interações entre as moléculas? Aqui, por exemplo, se eu misturava água e óleo, essas moleculinhas ficavam todas próximas umas das outras interagindo. E aí, por exemplo, a água, ela tende a ficar junta com outras moléculas de água e o óleo tende a ficar junto com as moléculas de óleo, né? Óleo e água não curtem se misturar muito, lembra? Porque um é polar e o outro apolar. Quando eu tenho diferenças de polaridade, eu não vou ter substâncias que são muito solúveis umas nas outras. Quando eu tenho maior solubilidade é quando eu tenho semelhante com semelhante. Polar com polar, apolar com apolar. Então, vamos classificar misturas. Por exemplo, a gente estava dizendo, né, sobre solubilidade, que a gente misturava duas substâncias. Então, vamos classificar os diferentes tipos de mistura que eu posso ter. Isso é relacionado com solução. Ó, misturas. Eu posso ter uma mistura que é homogênea e eu posso ter uma mistura que é heterogênea. O que diferencia as duas? Ó, coloquei uma imagem. Olha a cara de uma mistura homogênea e a cara de uma mistura heterogênea. Perceberam a diferença? Isso dá para ver visualmente, né? O que acontece? Na mistura homogênea, eu tenho uma fase. Na mistura heterogênea, eu já tenho duas ou mais fases. Nessa daqui eu tenho duas. Então, o que vão ser essas fases? Vão ser as diferentes substâncias aqui, diferentes compostos que eu consigo identificar. Aqui, por exemplo, ó, eu consigo perceber que tem um tipo de líquido só. Nessa outra figura, eu consigo perceber que existem dois tipos de líquido diferente, certo? Então, por isso que eu chamo essa daqui de heterogênea, porque eu consigo perceber diferenças no sistema. Eu consigo perceber que existem duas coisas lá, não é uma coisa só. Ok? Tá. Então, agora a gente vai ver outras características. Essa aula vai ser cheia de classificações, nomenclaturas, essa parte é importante no começo, antes da gente chegar na parte de contas realmente das soluções. Agora, o que mais que eu posso falar sobre misturas? Então, o que vai ser uma solução? Uma solução vai ser uma mistura homogênea em que os meus componentes estão numa escala muito pequena. Aqui, ó, o diâmetro médio das partículas na solução é menor que 1 nanômetro. Isso é muito pequeno. Então, geralmente na solução, eu tenho moleculinhas todas misturadas, muito bem misturadas, certo? Essa é a escala de compostos que eu tenho. Os compostos estão nessa escala lá, beleza? Aí o que acontece? Eu tenho outra coisa, eu tenho coloide. Quando eu tenho uma mistura, só que as minhas partículas lá no meio da solução são um pouco maiores, eu tenho um coloide. Isso eu já não consigo, eu ainda não consigo perceber visualmente. Só se eu pegasse o microscópio, eu ia conseguir enxergar essas partículas que estão lá no meio da solução. Do coloide, na verdade, né? Na solução, as partículas são tão pequenas que eu não enxergo nem no microscópio, elas estão misturadas em escala atômica. No coloide já consigo, se eu tiver um microscópio muito bom lá, eu consigo enxergar as partículas. Agora, quando eu tenho uma suspensão, são partículas acima de 10 nanômetros. Essas partículas grandes eu consigo às vezes até ver a olho nu. Então essa que é a diferença entre solução, coloide e suspensão. É tudo baseado no tamanho das partículas que estão lá no meio da minha mistura. Então depende do quão bem misturado esse negócio tá. Se tiver tudo muito pequenininho, escala de nanômetros, aí sim eu tenho uma solução. Aqui exemplos, ó. Água e óleo. Água e óleo eu consigo ver claramente que eu vou ter gotinhas de água e gotinhas de óleo. Dá para ver claramente a separação dos dois. Então isso é uma suspensão. Agora o leite, ó. O leite você fala, é homogêneo, professor. Só tô vendo um líquido aqui branco, que é o leite. Tem uma coisa só. Não, na verdade, o que é o leite? O leite, ele é uma base aquosa, né? Ele tem água e nele vão ter várias partículas de gordura, de proteínas, todos os componentes do leite vão estar lá. Só que eles não estão dissolvidos, são componentes grandes, principalmente as gotinhas de óleo no meio do leite. Então, isso daqui, ele não chega ainda a ser uma solução. Ele aparenta ser uma coisa homogênea, só que na verdade, quando eu vejo microscopicamente, ele é heterogêneo, ok?
Aí eu tenho água e sal. Água e sal, isso é realmente uma solução verdadeira. Então, nem se eu pegar o microscópio, eu consigo ver as moleculinhas de água e os íons do sal. Beleza? Então, essa que é a diferença. Ó. Suspensão, eu tenho um negócio que eu vejo macroscopicamente. Coloide é a separação, eu só consigo ver de maneira microscópica. E na solução, eu não consigo enxergar essa separação entre os dois componentes. Certo? Então, exemplos aqui de suspensão, coloide e solução. Vou dar mais exemplos depois. Aqui, ó, outra diferença entre eles. Como é que eu consigo diferenciar uma solução de um coloide? Porque visualmente assim eles podem ser muito parecidos. O que acontece? Na solução, as partículas são muito pequenas e aí elas só vão ser capazes de absorver luz, só que elas não têm tamanho suficiente para desviar a minha luz. Então, o que acontece? No coloide eu tenho. Quando eu coloco uma lanterna aqui na minha solução, eu vejo que eu não enxergo a trajetória do feixe de luz, tá vendo? Parece que não tem nada iluminando. Agora, quando eu tenho um coloide, olha aqui, eu consigo ver o rastro da luz, eu consigo ver a trajetória por onde esses raios de luz estão passando. E por que eu estou enxergando isso? Porque no coloide as partículas são grandes, e aí, essa luz da minha lanterna está sendo desviada em direção ao meu olho. A solução não tem capacidade de fazer isso, por isso que eu não enxergo o rastro da luz. Então, ó, o tamanho das partículas no coloide, elas vão ser grandes o suficiente para refletir e dispersar a luz, né? A luz vai ser espalhada. Por isso que eu consigo visualizar a trajetória dos raios de luz no meu coloide. Isso é chamado de efeito Tyndall. Um negócio interessante que a gente observa isso é quando a gente tem uma floresta, assim, sabe quando os raios de luz passam pelas árvores? O que eu vou ter na floresta? Eu vou ter bastante umidade, né? E essa umidade vai estar bastante na forma de gotículas de água. E essas gotículas... Deixa eu aceitar a pessoa aqui. Essas gotículas, elas são pequenas, certo? No diâmetro de partícula dos coloides. Então, quando a luz passa por essas gotículas de água, ela desvia, certo? E aí a gente consegue enxergar a trajetória dos raios de luz. Então, quando eu tenho gotículas de água, poeira, essas coisas lá no meu ar, aí eu tenho um coloide, certo? Isso tem capacidade de desviar, eu consigo ver a trajetória dos raios de luz. Ó, tipo de coloide, posso ter diferentes tipos, depende do que eu estou misturando, certo? Então, ó, espuma é um coloide. Aquela pedra, sabe que o pessoal usa para lixar o pé? Clara, chantilly, as esponjas mesmo de plástico, essas coisas, elas podem ser consideradas coloides. O que eu vou ter? Eu vou ter gotinhas muito pequenas de gás disperso no meu meio sólido ou líquido, ok? E a emulsão, qual que é a diferença? Emulsão é quando eu tenho líquido disperso em líquido ou sólido. Aqui, isso daqui é o leite, por exemplo. O que eu tenho? Eu tenho o meio líquido, né, que é água, e aí eu vou ter óleo líquido lá no meio e proteínas sólidas. Então, esse que é o caso da emulsão. Olha aqui outro exemplo, a maionese, queijo, manteiga, todas essas coisas que têm consistência cremosa vão ser coloides, né? Por quê? Você não tem estado físico sólido, líquido, gasoso e cremoso. Esses materiais com aspecto diferente, com essas consistências diferentes, geralmente eles são coloides. E aqui outros tipos, ó, tá vendo? Tudo depende do que tá disperso em que. O Sol, ele é o sólido disperso no líquido, o gel vai ser o líquido disperso no sólido, e o aerosol é quando eu tenho sólido disperso no gás, sólido ou líquido. Então, tudo depende do meu meio dispersante que eu falo e do que está sendo dispersado. Então, eu tenho que ver qual que é o meio contínuo e o que está formando as particulinhas. E aí eu consigo classificar meu coloide de acordo com essa tabelinha. Certo? Então, mais algumas classificações. Vamos ver mais algumas coisas. Ó, exemplos. Exemplos de mistura. O que a gente pode ter? De solução. O que é solução? O soro fisiológico é uma solução, né? Que a gente geralmente tem água e NaCl, né? O nosso famoso sal de cozinha, numa concentração próxima do que a gente encontra no nosso corpo. Água mineral. Água mineral é uma solução. Você fala, nossa, a água não é uma substância pura, bonitinha? Na verdade, a água pura, sim.
Mas o que eu tenho na água mineral? Eu tenho sais minerais dissolvidos. Então, isso torna ela uma solução. Eu tenho uma mistura na água mineral. O que mais? Ó, água com açúcar, o álcool comercial, porque o álcool comercial, geralmente, ele não é vendido puro, né? Sempre tem uma certa porcentagem de água. Então, por isso, ele é uma solução de água e etanol. O ouro, você fala, nossa, professor, ouro sólido assim? Uma solução ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. E o ouro vai ser uma liga metálica, né? Vai ser uma mistura de ouro com prata e outros metais. Então isso também é uma solução, porque isso está sendo misturado numa escala muito pequena. São os átomos de ouro muito bem misturados com os átomos de prata e os outros metais. Outros exemplos aí, tem vários para vocês verem. Colóide, olha lá, ó. Aquelas coisas que eu falei que tem consistência cremosa. As coisas que você fala, nossa, isso daí é sólido, líquido? O que é? Sempre quando você tá meio na dúvida, é um colóide, ó. Maionese, leite, espuma de barbear, shampoo, gelatina, sangue, ó. Então, várias coisas importantes. O nosso corpo é cheio de colóides. E também vários alimentos, né, são compostos por colóides. E suspensões, ó. Suspensões são aquelas que eu consigo ver claramente que tem uma separação entre os componentes da mistura. Água e óleo, o barro, né, que eu consigo ver os grãozinhos de areia. Sopa, o que tem na sopa? Tem meu macarrão e o líquido, né? Eu não formo uma solução de macarrão com água. Eu consigo ver claramente que os macarrãozinhos, os legumes estão lá separados do líquido. O suco de fruta, né? Que eu consigo ver a polpa, aqueles pedacinhos de polpa no meio do suco. Isso tudo são exemplos de suspensão. Agora, com relação ao tamanho das partículas, né? Ó, na solução, as partículas estão misturadas em escala atômica. Geralmente são moléculas e átomos se misturando, todos bonitinhos. E isso não vai separar nunca, pessoal. A solução você pode deixar lá 10 anos, 20 anos, 30 anos, que não vai separar. Se você fechar muito bem um frasco de água mineral, você não vai ver o sal no fundinho, vai ficar misturado para sempre. Agora, colóide, ele se separa. Demora bastante tempo, mas, por exemplo, a maionese, se eu deixar a maionese 1 milhão de anos lá parada, ela vai se separar novamente em água e óleo. O leite também, você vai conseguir ver essa separação. Tem coisas que você consegue ver mais rápido. Por exemplo, tinta. Vocês já viram que tinta, eles falam, essa tinta já estragou. Por quê? Porque começou a separar, né, a água do pigmento. Então, no colóide, o que acontece? As partículas são grandes, mas por que elas não se separam? Elas são grandes, mas não o suficiente para a gravidade ter um papel muito grande. O que está competindo com a gravidade? As colisões moleculares. Então, por exemplo, ó, se eu tenho lá minha lata de tinta, que tem água e o pigmento. Aí aqui uma partícula grandona do pigmento, tá vendo? Ela é grandona, mas não a ponto suficiente da gravidade ser muito importante nela. Por quê? Porque as colisões com as moléculas de água vão ficar fazendo essa partícula ficar zanzando ali pela solução. Ela não vai afundar. Beleza? Então, apesar de as partículas serem maiores nos colóides, as colisões moleculares acabam fazendo elas ficarem flutuando no meio, ao invés de serem puxadas pela gravidade. Agora, na suspensão, as partículas são muito grandes. As colisões moleculares não vão carregar essas partículas por distâncias muito grandes. O que vai acontecer? Em um período curto de tempo, se você deixar, você vai ver essa separação das duas fases, ó. Por exemplo, no barro, né? Ou quando você faz um suco de fruta. Na hora que você mistura tudo, tá tudo bonitinho. Mas o que acontece? Se você deixa passar um tempo, você consegue ver que as partículas vão sendo puxadas para o fundo da solução. Elas são mais densas que a água, né? Então elas tendem a afundar. Então depois de um tempo você vê o que a gente chama de precipitação, que é quando eu tenho um sólido, né? Indo para o fundo. Isso que caracteriza suspensões. A gente consegue ver esse fenômeno acontecer bem rápido. No colóide, às vezes, isso pode durar centenas de anos e não separa. Tem até um exemplo, até uma história de um cientista, vocês já devem ter ouvido dele em alguma das matérias de química, física, porque ele foi muito importante, pesquisou coisas em várias áreas, que foi o Faraday. E aí o Faraday, ele preparou um colóide de ouro, assim, uma solução com nanopartículas de ouro. O ouro, então, não chega a estar dissolvido, mas ele é um colóide. E aí o negócio fica tão estável que o negócio que o Faraday fez em 1800 bolinha, tá até hoje, não separou até hoje o colóide, certo? Então, o colóide, apesar das partículas tenderem a se separar, isso pode demorar muito tempo.
E aí parece que elas não se separam, mas em algum momento elas vão se separar, diferente da solução. A solução não separa nem na eternidade do universo, ok? Falando de separação, então, vamos falar como é que eu consigo separar essas misturas. Como é que eu consigo tirar os dois componentes que eu misturei? Nas soluções, eu só consigo separar os componentes por esse método de osmose aqui, que vocês podem dar uma pesquisada para entender como é que funciona. É um método que usa separação por membranas, mas principalmente o método mais utilizado é esse método da destilação. E aí, o que ele envolve? São métodos que envolvem mudança de estado físico. Aqui, ó, o que eu tenho, por exemplo? Ó, se eu tiver nesse frasco aqui uma mistura de água e etanol, eu começo a esquentar isso daí. Só que eu não vou esquentar muito. E eu vou esquentar isso daí até, por exemplo, a uns 70 graus, que é quando o etanol começa a evaporar bastante. O que acontece? Essas duas substâncias, a água e o etanol, elas vão evaporar em temperaturas diferentes. Elas têm tendências diferentes a evaporar. O etanol, ele evapora mais fácil que a água, e aí eu chamo isso de mais volátil. A substância que evapora mais fácil é a mais volátil. Então, quando eu esquento uma mistura de água e etanol, o que vai ter no vapor? O vapor vai ter muito mais etanol do que água. E aí, se eu ficar esquentando essa mistura aqui, eu vou coletar o vapor, né? Depois que ele se condensar novamente. E aí, esse vapor que se condensou, ele vai ter muito mais etanol do que água. Então, se eu ficar fazendo isso continuamente, eu vou separando o etanol da água. Então, para separar soluções, eu tenho que utilizar esse método aí, né? De mudar o estado físico de alguma das substâncias que estão misturadas. Outro exemplo, né? Quando eu tenho as salinas, que eu vou extrair o sal do mar, que eu faço? Como é que eu tenho sal de cozinha? Eu pego um tanto de água do mar bem grande, coloco num piscinão aberto, e aí essa água vai evaporando. O que acontece? A água evapora, o sal não. Então, depois que essa água evapora, sobra no fundo da minha piscina o sal. Então eu consegui separar uma solução de água e sais a partir da evaporação da água. Então é esse método que eu utilizo para separar os componentes de uma solução. E nos colóides? Nos colóides, eu tenho partículas grandes, mas eu consigo filtrar? Olha, tem que ter um filtro muito especial. Esse filtro tem que ter poros, né, muito pequenos. O que mais? Eu posso deixar o colóide parado para ver se as partículas vão para o fundo por ação da gravidade? Posso, só que vai demorar muito tempo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um negócio que fica girando, girando, girando para forçar as partículas mais densas a irem para o fundo. É como se eu fizesse uma gravidade mais forte, que eu chamo de centrífuga. Então, eu tenho que ter uma centrífuga muito boa para conseguir separar. Agora, deixa eu ver, mandaram perguntas. Volátil tem a ver com reatividade. Na verdade, não. Volátil vai ter a ver com uma substância que evapora fácil. Então, se uma substância consegue ir para a fase gasosa bem fácil, ela é volátil. Por exemplo, etanol, né? Você passa um pouquinho na sua mão, logo você vê que ele evapora. Então, isso mostra que ele é uma substância bastante volátil. E o óleo? Quando você bota o óleo, ele não evapora, né? Ele fica lá e não sai. Fica sujando a sua casa. Você derruba um pouco de óleo no chão, ele não vai sumir. Não adianta esperar ele sumir, que ele vai ficar lá. Você vai ter que lavar. Então, o óleo ele é uma substância pouco volátil. Mas isso não tem a ver com reatividade. Reatividade depende de outros fatores. A centrífuga depende da densidade. O que acontece? A partícula, por exemplo, eu tenho o sangue. No sangue eu tenho água e eu tenho, por exemplo, as minhas plaquetas, eu tenho as minhas hemácias, certo? Então eu vou ter todos os componentes misturados e as hemácias, elas tendem a ir para o fundo, né? Essas hemácias, que essas células que capturam o O2, né? Elas são mais densas que o plasma, então elas tendem a ir para o fundo. Mas o sangue, eu tenho que deixar ele muito tempo para isso acontecer naturalmente. Então o que eu faço? Eu coloco um negócio que fica rodando, um tubinho com sangue, e aí as hemácias vão sendo arrastadas para o fundo do frasco, se eu ficar girando isso muito forte. Então isso que é a tal da centrífuga, utilizada bastante então para separar os componentes do sangue. Agora,
Suspensões, o que eu faço? As suspensões eu consigo separar por método simples, né? O que eu posso fazer? Eu não preciso usar uma centrífuga tão potente. Às vezes eu posso simplesmente deixar o negócio parado, que a própria ação da gravidade vai fazer essas partículas mais densas irem para o fundo da minha suspensão. E aí, o que mais que eu posso ter? Ó, filtração. Eu preciso de um filtro tão pequeno assim, tão difícil de construir? Não. Olha aqui, ó, por exemplo, o café. No café eu tenho os grãozinhos de café moídos, né? E a água. E aí, o que eu utilizo para separar, para eu não tomar um café cheio de pó? Eu utilizo um filtro. Beleza? Então, com um filtro comum, eu consigo separar os componentes da suspensão. Às vezes, a suspensão tem partículas tão grandes que eu posso separar na mão mesmo. Se eu pegar uma sopa lá, por exemplo, eu falo, eu quero... eu não quero beterraba. E o que você faz? Você pega um pedacinho de beterraba da sopa e tira do seu prato. Você tirou manualmente um dos componentes lá da sua suspensão. E esse processo eu chamo de catação. Parece errado, né? Tipo, você tá catando um negócio e chama catação? Parece errado, mas é o termo mesmo. Esses métodos de separação de misturas são interessantes vocês verem, pessoal. Depois, se vocês tiverem um tempinho, dá uma procurada no Google lá, métodos de separação de mistura. Que aí vocês vão ver os diferentes métodos que eu posso utilizar para separar misturas. Aí tem vários. É só dar uma lida, eles descrevem bem o que é cada um. Esse daqui não tem muito erro, não. É que tem tantos métodos que aí eu ia ficar um tempão falando aqui. Isso daqui eu acho que é mais fácil vocês darem uma pesquisada, mas aqui eu já falei vários métodos importantes, ó. A filtração, a decantação, a destilação, são métodos muito utilizados. Lembrando também, né? Por exemplo, vocês viram a filtração. Eu tenho a filtração e tenho a ultrafiltração. Então, às vezes, para o mesmo método, eu tenho vários tipos diferentes. Por exemplo, a destilação. Eu tenho a destilação fracionada. E então, tem várias variantes de cada método. Então, é por isso que é interessante vocês darem uma pesquisada. Dá uma olhadinha, assim, do que a gente tem. Agora que a gente fez essa introdução, vamos falar realmente da parte específica de soluções, porque agora vão ter vários cálculos que a gente pode fazer envolvendo soluções. Então, o que é uma solução? Lembra que a gente falou anteriormente? Uma solução vão ser misturas homogêneas, né? Então vai ter uma fase, eu olho, não consigo diferenciar a separação dos componentes, e vão ser misturas, né, de duas ou mais substâncias. Por exemplo, aqui, ó, eu misturei água com sal de cozinha. O que eu vou formar? Eu vou formar uma solução de água e sal. E aí, se eu olhasse em escala nano, assim, um negócio que nem um microscópio consegue fazer, o que está acontecendo lá no meio? Como é que se misturou a água e o sal? O sal sofreu dissociação iônica, né? Lembra que ele é composto por íons, e quando eu tenho esses íons na água, vai ter a separação. Então, eu tenho, as moleculinhas de água interagindo com os íons Na+, e os íons Cl- provenientes do sal. E aí fica tudo misturado. E tá vendo? As minhas partículas, né, os meus componentes, o que eu tenho? Eu tenho algumas particulinhas que são moléculas de água. E eu tenho outras particulinhas que são íons Na+. Eu tenho outras particulinhas que são íons Cl-. É tudo coisa muito pequena, tá vendo? O tamanho de molécula, átomo, por isso que eu formo uma solução. Todos os minhas particulinhas são muito pequenas. Conceitos importantes, então, relacionados à solução. Eu tenho o solvente. O que é o solvente? O solvente vai ser a substância que vai dissolver. E o soluto vai ser a substância que vai ser dissolvida. Intuitivamente, a gente consegue perceber a diferença, né? Por exemplo, ó, o soluto vai ser esse salzinho colorido aqui. E o solvente vai ser a água, que vai dissolver o sal. Então, quando eu misturo o soluto e o solvente, eu formo a minha mistura, que eu chamo de solução. Beleza? Aí, como é que eu sei a diferença? Quem que é o soluto e quem que é o solvente? Geralmente, o soluto vai ser o que está presente em menor quantidade. E aí eu consigo perceber qual que vai ser o soluto e qual que vai ser o solvente. Certo?
Uma coisa que a gente acaba fazendo intuitivamente é quando pensa em água, né? A gente intuitivamente já pensa que, se eu tô colocando alguma coisa na água, essa coisa tá sendo dissolvida. Quem dissolve ela é a água. Eu coloco um pozinho na água. Então, o meu pozinho é o soluto e a água é o solvente. Só acaba sendo um pouco confuso isso quando eu tenho uma mistura de dois líquidos, né? Você fala, nossa, qual que é o líquido que é o soluto e qual que é o líquido que é o solvente? Aí, nesse caso, eu já falo que o que está em menor quantidade é o soluto, o que está em maior quantidade é o solvente. Mas em outros casos é mais intuitivo até. Então, as soluções elas podem ser classificadas quanto ao estado físico. Uma solução sólida vai ser uma solução em que todos os componentes lá no meio são sólidos. Por exemplo, ligas metálicas. Lembra que a gente já viu naquela parte de ligações metálicas? Quando a gente mistura vários metais, a gente forma uma liga. E isso é uma solução sólida. E uma solução líquida? Água com açúcar, o álcool etílico hidratado, né, que é a mistura de álcool e água. Então eu formo um líquido quando eu misturo essas substâncias, por isso a minha solução é líquida. E eu posso ter também o outro estado físico, né, a solução gasosa. O que é um exemplo de solução gasosa? Tá aqui, do seu lado. O ar atmosférico. Porque o ar atmosférico, a gente fala que a gente respira oxigênio, mas não tem só oxigênio no ar. Na verdade, ele nem é o componente principal. O ar, olha aqui a composição dele. Ele é constituído principalmente de oxigênio, só que muito mais de nitrogênio. E eu tenho também outros gases em quantidade menor dissolvidos no ar atmosférico. Eu tenho dióxido de carbono, eu tenho vapor de água, eu tenho argônio, e todos os outros gases, aqueles gases do efeito estufa, tudo que está lá na nossa atmosfera está dissolvido nessa solução de gases, ok? Agora, então, vamos ver. Se alguém tiver alguma dúvida, pode parar, pessoal. Tem várias classificações, vários termos. Se vocês ficarem com dúvida de alguma coisa, é só perguntar. Que essa aula realmente é pesada. Eu falando aqui, vocês não vão captar muita coisa. O negócio mesmo é pegar essa aula, pegar o slide, dar uma estudada, que aí o conteúdo fica mais fácil de ser fixado. Então, mais uma classificação. Eu posso classificar a minha solução quanto à natureza do soluto. Então, eu posso falar que eu tenho uma solução molecular. Quando dissolvido lá na minha solução, eu só tenho moléculas neutras. Por exemplo, quando eu tenho açúcar dissolvido na água, o açúcar, a nossa famosa sacarose, ela não forma íons. Então, na minha solução, eu não vou ter compostos iônicos. E aí eu chamo essa solução de solução molecular. Agora, quando eu dissolvo o sal de cozinha em água, o NaCl, ele vai formar os íons Na+, e os íons Cl-. E aí eu tenho íons na minha solução, e daí eu chamo essa solução de solução iônica. Beleza? Então, mais uma classificaçãozinha para soluções. Qual que é a diferença entre elas? Lembra que eu falei uma propriedade interessante numas aulas para trás também? Quando eu tenho uma solução molecular, ela não conduz corrente elétrica, né? Porque para conduzir corrente elétrica, eu preciso ter íons que podem se mover. Agora, se eu tiver uma solução iônica, os íons estão soltos lá no meio da minha solução. Então, eles podem se mover por meio da solução e aí eu posso ter corrente elétrica. Por isso que uma solução iônica ela conduz eletricidade. Então, se eu pego água pura ou água pura com açúcar dissolvido e eu passo corrente elétrica, não passa. A água vai ser um isolante muito bom, eu não vou tomar choque. Beleza? Mas se eu tenho água em contato com corrente elétrica, né? E essa água tiver sais dissolvidos, como é 99% do caso das águas que a gente encontra na nossa vida, vai ter sal dissolvido lá, isso vai conduzir corrente elétrica. Beleza? Por isso que a gente tem essa intuição que água conduz corrente elétrica muito bem. Se tiver um fio desencapado na água, a gente vai tomar choque, porque na água que a gente encontra na natureza tem sais dissolvidos. A água mineral ela é uma solução iônica. Certo? Vamos ver se mandaram perguntas. A água destilada para não conduzir eletricidade na verdade, deixa eu ver, eu não tô lembrando de nenhum caso, mas o que eles usam água destilada? Por exemplo, tem algumas peças de alguma... Por exemplo, você vai usar água para refrigeração.
Quando você tem sais na água, isso aumenta o processo de oxidação se eu tiver peças metálicas lá que eu quero resfriar. Então, eu tiro sais para resfriar melhor. E eu uso essa condutividade da água, né, para ver se ela é condutora ou não, para saber se eu purifiquei bem. Porque se eu purifiquei bem a minha água, ela não vai ter quase nada de sais dissolvidos, ela vai conduzir muito mal. Isso, por exemplo, o water cooler do seu computador lá, certo? Tem várias peças lá no meio que são metais. Quando ele passa por metais, se eu tiver uma concentração muito alta de sais, isso leva à oxidação das peças. Por isso que eu evito usar água com sais minerais nesses equipamentos de refrigeração. Aí eu utilizo água destilada. E em equipamento de refrigeração, eu acabo utilizando até mais coisas. Eu utilizo alguns componentes que dificultam essa água evaporar, né? Eu faço a água ficar mais difícil ainda de evaporar, porque se começar a evaporar a água lá, imagina começa a formar vapor no cano fechado, a pressão que não vai dar. Também, às vezes eles utilizam óleo, né? Quando não pode ter corrosão de jeito nenhum, aí vamos utilizar óleo que é melhor, porque o óleo não vai aumentar a oxidação das peças de metal. Então tem várias aplicações aí, por isso que é importante a gente saber, né? Esses conceitos. A gente fala, nossa, não usa pra nada. Olha, mas olha quanto de coisa aí que vocês falaram que esse conceito de solução iônica e solução molecular é importante. Certo? Então vamos voltar. Vamos ver mais algumas coisas. Que a gente vai ver solubilidade. Ó, isso daqui é um negócio muito importante. Se eu coloco um soluto na água, eu espero que a água vai dissolver o meu soluto. Só que às vezes eu não vou conseguir dissolver. Por exemplo, vocês já viram aquelas pessoas lá que falam: vou colocar um pouquinho de açúcar no suco? Quando elas colocam tanto açúcar que nem dissolve tudo, fica 2 dedos de açúcar no fundo do suco? Aquelas pessoas lá que estão pedindo para ter diabetes, fica aquele açucão lá no fundo, né? Então, chega um momento para alguns solutos que eu começo a colocar ele no solvente, vai dissolvendo, vai dissolvendo, vai dissolvendo, mas chega um momento que o solvente não dá mais conta de dissolver o soluto. Eu já dissolvi a quantidade máxima possível. Então, para alguns solutos eu vou ter um limite para a quantidade que pode ser dissolvida. E esse limite ele vai depender do meu solvente, do meu soluto, né? Por exemplo, se eu estou misturando água e sal, mistura muito bem. Mas se eu estou jogando sal no óleo, não vai dissolver quase nada. O óleo não consegue dissolver o sal. E essa capacidade de dissolver depende da temperatura também. Geralmente, o mais comum é quando eu aumento a temperatura, eu consigo dissolver mais as substâncias. Só que às vezes tem umas substâncias esquisitas que têm o comportamento contrário. Mas o importante é que a quantidade que é dissolvida depende da temperatura. Se eu aumentar a temperatura, pode ser que eu aumente ou diminua essa solubilidade do meu soluto no certo solvente. Beleza? Então, com relação à solubilidade, eu posso ter, então, 3 tipos de classificação. Eu posso ter uma solução insaturada ou não saturada. O que vai ser isso? Vai ser uma solução onde eu não atingi esse limite de soluto que pode ser dissolvido. Então, eu ainda posso dissolver mais. Por exemplo, se eu colocar um pouquinho só de açúcar no meu suco, eu ainda consigo colocar mais que vai dissolver. Então, essa solução aí, ela vai ser insaturada. Agora, quando eu atinjo esse limite, eu estou exatamente no meu limite, eu estou com o que eu chamo de solução saturada. É quando eu não consigo mais dissolver soluto no meu solvente. Então, tudo que eu colocar a mais vai para o fundo. Fica na forma de sólido lá no fundo do meu recipiente. Ou, por acaso, se for uma coisa menos densa, né, fica boiando lá no meu recipiente e não dissolve. Eu atingi o meu limite. Só que o que eu posso ter? Em umas condições especiais, eu posso ter... vamos falar um negócio antes, né? Vamos dar um exemplo. Antes de eu falar das soluções criminosas que quebram a lei quebram essa lei aqui, essa quantidade máxima. Essas que extrapolam o limite. Antes de falar disso, vamos falar, por exemplo, isso daqui, ó. Essa medida. Solubilidade do NaCl em água. 35,9 gramas por 100 ml. O que significa isso? Qual que é o significado disso? Significa o seguinte, ó. Significa que em 100 ml de água, eu consigo dissolver, no máximo, 35,9 gramas de sal de cozinha, certo? Então, quando eu falo da solubilidade de uma substância, eu estou dando o meu limite, o qual que vai ser o máximo que pode ser dissolvido. Então,
o primeiro número aqui indica quantidade máxima em uma certa quantidade de solvente, que no caso aqui ó, é os 100 ml de água. Beleza? Porque se eu tiver mais água, eu posso ter mais quantidade de NaCl dissolvida. Quanto mais água eu ponho, mais NaCl eu consigo dissolver. Mas para uma certa quantidade de água, existe um limite, uma massa máxima que pode ser dissolvida. Beleza? Só que tem alguns casos especiais em que eu posso ter uma solução que extrapola esse limite. A quantidade de soluto atingiu o limite máximo e passou ainda. O famoso, a gente atinge a meta e dobra a meta. Beleza? Então tem muito mais soluto do que pode lá. Então, esse é o que eu falo que é um sistema instável. Esse negócio não vai ficar desse jeito por muito tempo, não. Vai chegar uma hora em que esse sistema ele vai se transformar numa solução saturada. Então, o que vai acontecer? A quantidade extra de soluto que está dissolvido a mais, ela vai voltar a ficar sólida. Ela vai voltar para o fundo do frasco. Aqui, por exemplo, aqui, ó. Vai ser esse daqui, né? A solução supersaturada. Então, quando eu ultrapasso o limite máximo, esse negócio, se ficar muito tempo lá, se eu tiver alguma perturbação, isso vai tender a precipitar. Como assim, ó? Aqui, por exemplo, isso aqui é uma solução supersaturada. Eu coloquei um pouquinho de sal e isso desestabilizou lá o meu sistema. Então, a solução supersaturada, ela já era. O que vai acontecer quando eu perturbo o meu sistema? Isso vai tender a formar uma coisa estável. O que é estável? Ó, o mais estável aqui, quando eu posso retornar ao estado mais estável, é esse daqui, ó, de solução saturada. Então, o que significa instável? É um sistema que não tende a ficar desse jeito. Se acontecer alguma coisa, ele já se transforma. Então, por exemplo, aqui uma solução supersaturada. Que coisas que eu posso fazer para a solução supersaturada formar precipitado? Ela deixar de ser supersaturada e voltar a ser saturada. Geralmente, quando eu agito a solução, se eu jogar mais o soluto, essas coisas induzem a solução supersaturada a formar precipitado. Então, é como se ela estivesse expulsando a quantidade de soluto que ela não dá conta de dissolver. E como é que eu faço uma solução supersaturada? Se eu falei aqui que eu tenho um limite, né? O que eu posso fazer? Tem um método. Para alguns compostos, a solubilidade vai aumentando muito conforme aumenta a temperatura. Então, eu pego uma quantidade de água, coloco um montão de soluto, esquento, aí dissolve. O que acontece? Conforme essa solução vai esfriando, o solvente vai tendo menos capacidade de dissolver o soluto. Então, vai chegar uma hora em que esse solvente, se ele está esfriando, ele não dá mais conta de dissolver aquela quantidade enorme de soluto que eu coloquei. Mas, se esse resfriamento for muito lento, o soluto não sai de lá. Ele vai ficando lá, a falar, deixa eu ficar de boa aqui, passou do limite, mas tá bom. Então, se esse resfriamento for muito lento, a solução fica lá no estado de solução supersaturada. Só que aí qualquer coisinha, qualquer perturbação, vai fazer todo esse soluto que ultrapassou do limite, o soluto extra, a precipitar, né? Então, ele sai da solução e volta a formar o sólido. Beleza? Então, são os 3 tipos de solução que eu posso ter. A insaturada, quando eu não atingi o limite. A saturada, quando o limite foi atingido. Ou a supersaturada, em que eu esquentei o meu solvente para dissolver mais soluto e eu fui esfriando ele de forma que, em algum momento, o limite de solubilidade ficou extrapolado quando eu esfriei. Porque o solvente não conseguia mais dissolver tanto soluto frio comparado com o tanto de soluto que ele conseguia dissolver quando estava quente. Vamos ver se alguém tem dúvidas. Como? Isso daí eu não vi, não. Como assim ferver o café por causa da quantidade de açúcar? Pera aí, então vamos continuar aqui. Outra coisa importante, eu estava falando solubilidade. Com relação à solubilidade, uma medida muito importante é a medida de concentração. Então, quanto mais soluto eu tenho na minha solução, mais concentrada eu digo que ela está. Então, uma solução diluída vai ter uma quantidade de soluto que é muito pequena em relação à quantidade de solvente,
E uma solução concentrada vai ter uma quantidade de soluto que é grande comparada à quantidade de solvente, certo? Se for, por exemplo, um soluto colorido, isso eu consigo perceber claramente, né? Conforme a solução vai ficando com uma cor mais forte, intuitivamente eu já penso que essa solução tem mais soluto. Então isso que dá a ideia de concentração, tá vendo? Quando vai ficando mais forte a coloração, mais concentrada está a minha solução. Significa que tem mais soluto em um mesmo volume de solvente. Então isso que é o significado de concentração. E aí eu posso ter uma solução diluída ou concentrada, dependendo da quantidade de soluto. Então, esses são os conceitos básicos que a gente precisa saber de misturas e dissolução. Agora, vai chegar a parte de conta mesmo, que é a parte que todo mundo pena, né? Vai fazer lá, nossa, eu sei solução, bonitinho, aí quando vê chega na hora, nossa, não sei fazer exercício, travei. Então, a gente vai ver todas as formulinhas que existem nessa parte da matéria, né, de soluções, e também a gente vai resolver uns exercícios para entender como é que aplica essas fórmulas. Aí, ó. Já adivinharam, né? Já estou acostumado. Obviamente, se tem alguma conta em química, dá para resolver por regra de 3. Então, vai ter exercício sim de solução que a gente só resolve fazendo regra de 3. Então, vamos ver, ó. Como é que eu faço cálculos com concentração, que eu acabei de falar? Todas as unidades de concentração, elas vão indicar o seguinte, ó. Vai ter um certo número que vai ser minha concentração e eu obtenho esse número pegando a quantidade de soluto dividindo pela quantidade que eu tenho de solução. Por que eu não especifiquei o que é minha quantidade? É massa? É volume? É número de mols? Depende. Eu posso combinar essas unidades de diferente forma. Por exemplo, eu posso pensar em gramas de soluto que eu tenho em litros de solução. Eu posso pensar em litros de soluto que eu tenho em litros de solução. E combine do jeito que você quiser. Faça todas as combinações possíveis. Certo? É tipo sub. O que você vai querer? Você vai querer número de mols por soluto? Legal. Litros de solvente? Ah, beleza. Aí ele te dá uma unidade de concentração. Então, a gente vai ver os diferentes tipos de unidade de concentração que a gente pode fazer, com massa, volume e número de mols. Porque eu posso medir o meu soluto ou o meu solvente, a minha solução, com essas unidades. Então, vamos ver as concentrações que eu posso obter. Exemplo, ó. Eu falo que a concentração desse corante vermelho aqui é de 10 gramas por litro na minha água. O que isso significa? Significa que a gente tem 10 gramas de soluto em 1 litro de solução. Então, é isso que está me indicando a concentração, né? Sempre quantidade de soluto por quantidade de solução. Aqui, ó. Então, primeiro vem a quantidade de soluto em uma certa quantidade de solução. O que eu posso fazer, pessoal? Como é que eu acho aqui, então, se eu tenho outro volume de solução? Famosa, né? Aqui, ó. Se eu sei que eu tenho 10 gramas de soluto em 1 litro dessa solução, e se eu pegar 5 litros desse sucão vermelho, quanto que eu vou ter do pozinho? Eu faço regra de 3. Aí eu vejo que em 5 litros eu tenho 50 gramas do meu soluto. Certo? Então, a partir da concentração, eu consigo achar quanto tem de soluto em qualquer volume de solução. É por isso que é importante, por isso que é útil essa medida de concentração. Ok, vamos falar então das unidades que eu posso ter. Eu posso ter concentração comum. O que vai ser isso daí? Concentração comum é massa de soluto por volume de solução. Tá vendo? Eu escolho uma unidade para o meu soluto, eu escolho uma unidade para a minha solução. Então, nesse caso, é massa e volume. Então, a fórmula fica assim, ó, concentração vai ser massa sobre o volume. E aí, geralmente, quando eu falo concentrações desse tipo, eu utilizo a massa em gramas e o volume em litros. E aí sai uma concentração em gramas por litro. Molaridade, que concentração que é essa? É a concentração em que o soluto eu meço em número de mols e a solução eu meço em volume. E aí fica desse jeito. E aí, geralmente, essa concentração sai em mol por litro. Beleza? Outro nome que eu posso dar é molar. Por exemplo, se uma solução ela é de concentração 5 mol por litro, eu posso dizer que a concentração dela é 5 molar. É outra nomenclatura que eu posso utilizar. Molalidade, o que é isso? O professor tá com língua presa? Não, na verdade tem molaridade e molalidade.
Então, molalidade é a única que é esquisitinha aqui. Por quê? É número de mols de soluto em 1 kg de solvente. Aqui não é em solução, não. Eu comparo soluto com solvente. É a única que é meio esquisitinha. E nem usa muito. Certo? Então, a molalidade vai ser número de mol de soluto por massa de solvente. Essa massa eu penso em quilogramas aqui na molalidade. E aí a unidade que sai é mol por quilos, que eu posso chamar de molal. Outra unidade que usa bastante é a fração molar. Fração molar é quando eu trabalho tudo em mols. Eu trabalho com o número de mols de soluto e número de mols de espécies que eu tenho na minha solução. Porque na solução eu vou ter as moléculas do soluto e as moléculas do solvente. Então eu somo todos esses números de moléculas e vejo quantas moléculas eu tenho na minha solução. E aí eu divido uma por outra, ó. Quantas moléculas são do soluto, dividido pelo número total de moléculas. E isso não vai ter unidade, né, pessoal? Por quê? O número de mols eu meço em mol. Aqui também é número de mols, então eu estou dividindo mol por mol. Cancela a minha unidade de medida. Por isso que isso daqui é adimensional, vai ser só um número. Por exemplo, uma fração molar 0,2. O que significa? É que nem se fosse porcentagem, né? 0,2 significa 20% das minhas moléculas são soluto. E os outros 80% são solvente. Então, é que nem se fosse uma porcentagem a fração molar. Só que a porcentagem vai de 0 a 100, né? A fração molar vai de 0 a 1. Quando eu tenho uma fração molar igual a 1, é como se fosse o 100%. O que mais? Eu posso ter essa unidade aqui, título. O que é o título? Ele relaciona sempre volume ou massa. Tanto faz. E geralmente ele especifica o que ele está falando. No enunciado, na minha questão, sempre vai estar lá específico, vai estar te indicando o que ele está utilizando. Se é o volume do soluto e do solvente ou a massa do soluto e do solvente. Então, aqui, ó, é como se fosse a fração molar, né? Eu estou dividindo massa por massa ou volume por volume. Então, isso daqui também não vai ter unidade de medida. O que eu posso fazer? Se eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 100%, é um jeito de eu mostrar o título em porcentagem, porque o título vai de 0 até 1. Se eu multiplico por 100%, vai ser um negócio que vai de 0 a 100%. E aí eu posso pensar na porcentagem de massa que é solvente e na porcentagem de massa que é soluto. Ou também na porcentagem de volume que é composta por solvente e a porcentagem do volume que é de solução. Beleza? Então, eu tenho esses dois jeitos de comparar. Eu posso comparar simplesmente dividindo massa por massa, volume por volume, ou posso multiplicar por 100% para dar uma ideia melhor, para eu conseguir entender melhor. A porcentagem fica mais fácil de raciocinar, né? Quanto tem de cada um. O que mais que eu tenho? Eu tenho partes por bilhão. O que é isso? Quando eu penso em porcentagem, é como se eu estivesse pensando em quantas partes tem em 100 partes, né? Por exemplo, 20%. O que significa? De 100 partes, 20 são do meu soluto. Ok? O que acontece nesse partes por milhão? Ao invés de pensar a porcentagem com 100, né? É como se eu estivesse pensando em porcentagem com milhões. Eu quero ver quantas unidades tem em 1 milhão. Então, o que eu faço? Eu pego esse título e multiplico por 1 milhão. E aí eu consigo descobrir quantas partes tem em 1 milhão de partes. Como assim? Se eu tenho 1 milhão de gramas da minha solução. Se eu tiver 1 grama do meu soluto, a concentração vai ser 1 ppm. Certo? Porque das 1 milhão de gramas de solução, só 1 grama, 1 grama é soluto. Lembrando que tem diferença, né, pessoal? 1 grama é plantinha, 1 grama é a unidade de medida. E também a gente pode fazer partes por bilhão, partes por trilhão, mas essas duas são as mais utilizadas. Então, o que eu pego? Eu pego o título, né, que é massa do soluto sobre massa da solução, ou volume do soluto sobre o volume da solução, e nesse caso eu multiplico por 1 bilhão. Beleza? Na porcentagem eu multiplico por 100%.
eu coloco o porcento lá no final. Aqui eu só multiplico pelo número, né? Então, ó, multiplicando por 100, multiplicando por 1 milhão, e aqui multiplicando por 1 bilhão. E aí o resultado, eu coloco essa unidade de medida aqui, ó, o ppm, que significa partes por milhão. E nesse outro eu coloco ppb, isso significa partes por bilhão. Ok? Então, vamos ver no exercício que falando assim pode ficar confuso. Outra coisa, antes da gente fazer nossos exercícios. Relação entre unidades. Às vezes, pessoal, eles não dão todas as unidades de medida que a gente precisa para a nossa fórmula. E a gente precisa converter, precisa relacionar diferentes medidas. Por exemplo, ó, como é que eu consigo relacionar massa e número de mols? Eu consigo relacionar isso através da massa molar. O que a massa molar fala? Ela relaciona o número de mols e a massa de uma certa substância. Então, ela fala, olha, em tantas gramas dessa substância, tem tantos mols, ok? Então, é o jeito que eu consigo relacionar os dois. E aí é aquela relaçãozinha, né? Massa molar é igual a massa dividido por número de mols. E aí a unidade fica gramas por mol. Agora, outra coisa que eu consigo relacionar. Se eu tenho a massa de uma substância, como é que eu sei o volume? Eu consigo descobrir isso a partir da densidade, que relaciona, então, a massa com o volume. E aí vai ser, geralmente, gramas por litro, gramas por centímetro cúbico, certo? Vai ser sempre uma unidade máxima de volume. Então, por exemplo, a água, a densidade dela é de 1 grama por ml. O que isso significa? Significa que 1 grama de água tem 1 ml. E vice-versa. O etanol, por exemplo, o etanol é menos denso que a água. É mais ou menos 0,7 gramas por centímetro cúbico. Significa que 1 centímetro cúbico de etanol pesa apenas 0,7 gramas. Então, é isso que indica a minha unidade de densidade. E é assim que eu consigo relacionar. Por exemplo, ele me deu a massa, só que na conta eu preciso utilizar o volume. Então, eu consigo achar o volume a partir da densidade. Então, vai ser para achar todas as grandezas que eu preciso para resolver o meu exercício que eu vou utilizar isso daqui. Isso daqui é muito importante lembrar. Ó, diluição. O que é diluição? Diluição é quando eu estou adicionando mais solvente na minha solução. E eu mantenho a minha quantidade de soluto. É quando eu fiz, por exemplo, meu suco, aí eu experimentei e falei, nossa, tá forte, deixa eu colocar um pouco mais de água. Isso é uma diluição. Aqui, ó, uma fotinha aqui para ficar melhor para visualizar. Uma solução concentrada e uma solução diluída. O que elas têm em comum? É a mesma quantidade de soluto, né? Eu não estou mudando o soluto, eu só estou colocando mais solvente. Eu não estou colocando mais açúcar, eu estou colocando só mais água, né? Para ficar mais fraco de açúcar. Então, a quantidade do meu soluto vai ser a mesma na solução diluída e na solução concentrada. E aí eu posso trocar quantidade em mols de soluto por isso daqui, concentração vezes volume, que eu consigo obter a partir daquela formulinha de concentração. Então, aí sai essa outra fórmula. Com essa fórmula, eu consigo ver qual que é a concentração de uma solução depois de sofrer uma diluição. Aqui, exemplo, ó, eu tenho 100 ml de uma solução, 0,5 mols por litro de NaCl. O que acontece com a concentração quando adiciono mais 100 ml de água? Vamos ver, ó. Essa formulinha, eu vou adicionar, então, mais 100 ml de água. Quanto que eu vou ficar no total? Eu tinha 100 ml, no final eu vou adicionar 100, eu fico com 200. Então, ó, concentração 1. A concentração inicial era 0,5. Qual que era o volume inicial? 100 ml. Depois eu adicionei água até que o volume ficou em 200. Qual que vai ser a concentração final? Não sei, vai ser C2, eu vou fazer a conta. Aí, quando eu faço essa conta, eu vejo que a concentração vai ser de 0,25 mol por litro. Então, o que acontece na diluição? Ela segue uma relação inversamente proporcional. Então, ó, se o volume dobra, a concentração cai pela metade, certo? Então, vai seguir sempre essa relação. Se eu pegar e colocar, se o volume de solução triplicar, se eu ficar adicionando solvente até triplicar o volume, a concentração cai 3 vezes. Se eu coloco mais solvente até a concentração ficar
10 vezes menor significa que o volume final aumentou 10 vezes. Então, tem essa relação bonitinha aí entre concentração e volume da solução. E é assim que eu faço a conta, beleza? Vamos passar agora para a mistura de soluções. E conta com mistura, como é que eu faço? Agora vai ser diferente, ó. Eu não estou mais adicionando só solvente. Eu estou pegando uma solução, misturando com outra. E elas têm quantidade diferente do meu soluto. Aqui, ó, vai ter uma solução mais concentrada e uma mais diluída. Intuitivamente, o que acontece quando eu misturar essas duas? Se eu misturar um suco muito doce com um suco sem açúcar? Vai ficar um negócio intermediário, né? Ah lá. Então, o que acontece? Eu vou somar o volume de solvente que tem nessa com o volume de solvente que tem nessa. E eu vou somar a quantidade de soluto que tem nessa com a quantidade de soluto que tem nessa. E aí eu vou ter uma solução no final com concentração intermediária, né? Ela não vai ficar nem tão forte nem tão fraca, ela vai ficar alguma coisa no meio das duas. Então é isso que permanece aqui quando eu tenho uma mistura, né? A soma da quantidade de soluto vai ser o que eu observo na minha solução final. Eu tenho que somar o que tem de soluto nas duas. E aí, se eu pensar numa formulinha, vai ficar isso daqui, ó. Se eu pegar a concentração da solução final, multiplicar pelo volume dela, isso vai ser igual à concentração da minha primeira solução, multiplicada pelo volume dela, e aí eu somo isso com concentração da solução 2 vezes volume da solução 2. Então, é essa formulinha aqui que eu utilizo quando eu tenho misturas de soluções. Mas aí, o que eu já sei sobre o resultado, antecipadamente? Se eu estou misturando duas soluções do mesmo soluto, eu sei que a concentração final vai ser alguma coisa entre essas duas, vai ser um intermediário. Então, isso daqui é muito importante. Se você misturou uma solução de concentração 1 mol por litro com uma solução que é 10 mol por litro, o resultado não vai dar 0,2, vai dar alguma coisa entre 1 e 10, beleza? Então, se fugir disso, você já sabe que errou na continha. O que acontece agora? Por que eu especifiquei bem mistura de soluções com o mesmo soluto? Porque se eu misturo soluções de solutos diferentes, é como se acontecesse uma diluição para os dois. Aqui tem um exemplo de continha aqui, mas um exemplo mais fácil. Ó, se eu misturo água com sal e água com açúcar, o que acontece? A solução final ela vai ter tanto sal quanto açúcar, só que ela vai estar menos salgada e menos doce que as soluções iniciais. Porque o que acontece? Ó, eu tinha uma certa quantidade de sal e aí eu adicionei mais água dessa solução aqui. E para outra solução eu tinha uma certa quantidade de açúcar que se misturou com essa outra água. Ok? Então, se eu misturar a solução de compostos diferentes, é como se fosse uma diluição para as duas. Agora, como é que eu relaciono unidades no sistema métrico? Qualquer unidade no sistema métrico, elas podem ser relacionadas aqui dessa forma, com esses prefixos, beleza? Então, se eu falar, por exemplo, centímetros, aqui, ó. Se eu quero dizer centímetros, a unidade que eu estou falando no meu sistema métrico, a unidade principal, é o metro. E o centímetro quer dizer a centésima parte do metro. Então, cada prefixo desse tem uma certa potência de 10 associada. Tá vendo? Ó, o cent é 10 a menos 2, o milha é 10 a menos 3. Então, toda vez que você vê mililitros, o que você faz? Você troca o mili por 10 a menos 3. E aí você sabe que 1 mililitro é igual a 10 a menos 3 litros. Então, você usa essas potências de 10 aqui para converter unidades de medida. Então, vamos resolver exercício, porque é muita informação, só ficar falando não adianta nada. Vamos ver como é que a gente resolve na prática isso daí. Vamos fazer alguns. Ó, esse exercício aqui. Em função do ponto de saturação, as soluções podem ser classificadas em não saturadas, saturadas ou supersaturadas. Conforme apresentado no esquema a seguir, é possível distinguir essas soluções na prática. Basta adicionar uma pequena porção do soluto sólido, que eu chamo de germe de cristalização. Então, ele mostrou 3 situações distintas. Então, em uma, eu adicionei um cristalzinho de sal. Na situação 1, não aconteceu nada.
Eu adicionei o sal, ele se dissolveu. Na situação 2, o que aconteceu? Eu joguei meu cristalzinho de sal e ele não dissolveu, ele ficou lá no fundo da minha solução. Na situação 3, eu adicionei uma certa quantidade de sal e aí, a hora que eu vi, apareceu mais sal, começou a precipitar sal do meio da solução. Então, eu tinha uma quantidade, o cristalzinho, quando vê, bum, saiu um monte de sal lá do meio da solução. Como é que eu caracterizo essas soluções? Ó, a solução 1. Eu joguei soluto, ela dissolveu. Então, que tipo de solução ela é? Ela é uma solução insaturada, né? Porque eu consigo dissolver mais. Eu joguei soluto, ela foi capaz de dissolver. Agora, a solução 2. Eu joguei soluto, ela não foi capaz de dissolver. Então, ela é uma solução saturada, né? Já chegou no seu limite. E a 3. Eu joguei um cristalzinho e aí, bum, começou a brotar soluto. O soluto não pode sair do nada, né? Ele já estava lá dissolvido no meio da solução. Se aconteceu isso, é porque a solução estava super saturada. Esse cristalzinho fez o sistema desestabilizar. Então, a solução supersaturada começou a expulsar todo o soluto que ela tinha dissolvido em excesso. Então, quando eu jogo um pouquinho de sal, eu vejo que brotou um monte de sal, isso está me mostrando que eu tenho uma solução supersaturada. E aí vai ser a alternativa A, né? Primeira insaturada, segunda saturada e terceira supersaturada. Se surgir alguma dúvida aqui nas minhas explicações dos exercícios, pode parar, pessoal. Para quem saiu, para quem precisar sair depois, eu vou postar a aulinha, tá? Que aí a gente vai ter que gastar mais uns minutinhos para os exercícios, para terminar todos. Aqui, ó, outro exercício. Duas situações A e B são representadas a seguir. Então, ele me deu uma situação A, em que eu tenho 0,4 mols de açúcar em 0,5 litros de solução. Aí eu tenho a situação B, em que eu tenho uma condição inicial com 1,5 gramas de açúcar, ó, tá vendo que ele mudou a unidade, em 300 ml de solução. E aí eu coloquei mais solvente, então essa situação B está me mostrando uma diluição. Vamos ver o que ele fala nas afirmações. Na situação A, a concentração molar obtida é igual a 0,8 mol por litro. Opa! Qual que é a fórmula de concentração molar? A própria unidade medida já me indica. Eu pego o número de mols de soluto e divido pela quantidade em litros da solução. Essa formulinha aqui. A concentração molar é número de mols por volume. Só que lembrando, pessoal, o que ele quer? Ele quer em mol por litro, né? Então, eu tenho que lembrar disso daqui. Olha aqui, no caso 2 está 300 ml. Aqui a gente não precisa se preocupar que ele foi bonzinho. Ele já deu o volume em litros. Mas se ele desse o volume em ml, a gente tinha que fazer a conversão. A gente tem que obter a unidade desse jeito que ele quer. Então, eu coloco a quantidade de açúcar em mols e o volume da solução em litros. Quando eu faço essa conta, me dá uma concentração de 0,8 mol por litro e é o que ele tinha falado. Tá certo, né? Vamos ver o 2. No 2, ele falou o seguinte: se a gente duplicar o volume da solução, a concentração molar se reduzirá pela metade. Isso é para confundir a gente, pessoal. Se a gente duplicar o volume do solvente, né? Ele falou duplicar o volume da solução. Então, quando eu duplico o volume da solução, eu duplico tudo, né? Eu duplico a quantidade de solvente e eu duplico a quantidade de açúcar. Então, a concentração fica a mesma, né? É como se eu tivesse um suco, eu coloco um pouquinho no copo e eu falo, nossa, eu quero tomar mais, vou colocar mais suco no meu copo. E aí eu só coloco mais solução. Então, aqui nesse caso, eu não estou mudando concentração de nada, eu só estou colocando mais água com açúcar. Então, a concentração permanece constante. Então, essa é falsa. Agora o B. Na situação B, a solução 1 apresenta concentração igual a 5 gramas por litro. Agora é aquela concentração comum, né, que eu falo, que é massa sobre volume. Substituindo aqui 1,5 gramas, e agora muita atenção, eu coloquei 0,3 litros, não 300 ml, porque a concentração que ele quer é em gramas por litro, tem que estar na unidade do jeitinho que ele me pediu. Quando eu faço essa conta, eu vejo que dá 5 gramas por litro, que é o que ele me falou.
Isso aqui vai ser depois. Pareceu aqui, não era para ter parecido. Situação B. Adicionando-se 100 ml de solvente à solução 1. Ó, agora eu estou diluindo. Eu estou adicionando mais solvente. Então é como se eu tivesse um suco, eu estou adicionando mais água para ele ficar mais fraco. E aí ele quer saber a concentração final da solução 2. Ele me disse que vai ser 2,5. Vamos ver se vai ser isso mesmo. Ó, qual que vai ser o volume total? Eu tinha 300 ml de solução, adicionei 100 ml de solvente. Então eu vou ficar no final com 400 ml de solução. E aí que fórmula que eu uso? Aquela CV. Então eu coloco a concentração inicial, volume inicial. Aqui depois a concentração final que eu quero descobrir, multiplicando pelo volume final de solução. Aí eu faço a continha. Se eu fizer essa conta, vai dar 3,75, que não é o que ele me falou. Então, esse daqui vai ser falso. Então, tá vendo? Vai ser dessa forma que a gente vai utilizar as formulinhas de concentração. E aí essa vai ser a alternativa B. Agora, essa outra questão. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. Que eu tinha falado, né? Água com açúcar forma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação, e mostra o cara jogando o soluto do solvente para formar a solução na hora que tudo dissolve. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose. E ele deu a massa molar da sacarose para uma xícara de 50 ml do líquido. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose? Como é que a gente faz? Já falou concentração em mol por litro, né? Qual que é a fórmula da concentração em mol por litro? Vai ser número de mols de sacarose por litros de solução, de cafezinho. Mas espera lá. O volume de cafezinho ele me deu, né? 50 ml. E o número de mol de sacarose ele me deu? Não deu, ele me deu massa. Aí você fala, e agora? Cadê o N do enunciado? Por isso que eu disse anteriormente que a gente tem que saber as relações entre essas grandezas. Se ele me dá o número de mols, eu consigo achar qual que é a massa, se eu conheço quem é a minha massa molar. Tá vendo? A massa molar relaciona a massa com o número de mols. Então, nessa fórmula aqui, no lugar do N, que é número de mols, eu posso colocar massa sobre massa molar. Tá vendo? Eu não preciso saber necessariamente o N, se eu conhecer a massa e a massa molar. Então, eu posso calcular isso daqui, né? Ó, eu pego 3,42, divido por 342. Ou eu posso substituir essa expressão diretamente aqui na fórmula. Aí, feliz, agora eu tô feliz, né? Agora, achei tudo que eu precisava para resolver meu exercício. Não tá faltando mais nada. Aqui, ó, no lugar do N, eu coloquei a massa sobre massa molar. E aí vai aparecer esse 3,42 dividido por 342. E aqui embaixo eu multiplico pelo volume. Ó, 50 ml equivalem a 0,05 litros. Lembrando sempre da conversão. Se ele me indicar aqui no enunciado, ó, mol por litros, eu devo converter então. Fazendo essa continha, a minha concentração no final vai dar de 0,2 mol por litro. Que aí vai dar a alternativa B. Certo? Então tem exercícios que aparentam ser fáceis, né? Ah, vamos usar só uma formulinha. Só que aí a gente precisa de duas, né? Para conseguir relacionar todos os dados que ele me dá no enunciado. E não pode esquecer de converter. Não pode sair utilizando os números do jeito que eles estão aqui. Primeiro tem que verificar se está na unidade de medida correta. Vamos ver esse outro aqui. O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir de fermentação da biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até o limite de 96% em massa. Agora vamos lá. Ó. Considere que uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol e água com concentração 20% em massa de etanol foram destilados.
Então, vai fazer aquele processo que eu tinha falado, né, pessoal? Vai pegar a mistura de água e etanol, vai esquentar. E aí, no vapor, vai sair muito mais etanol. Eu vou começar a separar essa mistura. O que foi obtido no final? 100 kg de álcool hidratado com 96% em massa de etanol. Então, tá vendo? O vapor que ele coletou tem muito mais etanol do que tinha na mistura inicial. Aí ele falou o seguinte: a partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa, e ele quer saber. Então, ó, eu parti de uma mistura, comecei a evaporar ela para sair mais etanol. O que acontece? Se o etanol está escapando da mistura, a mistura vai ficando com pouco etanol, o que resta dela, né? O resíduo. Então, quando eu destilo, eu vou obter um vapor que vai estar rico em etanol e o resíduo vai ficar com pouco etanol, vai ficar cheio de água, ok? Então ele quer saber quantos por cento eu tenho no meu resíduo se no meu vapor saiu com a concentração de 96% de álcool. Como é que eu faço? Primeiro, eu vou calcular a massa de etanol que tem em cada uma dessas frações, né? Por exemplo, na mistura, o que eu faço? Uma mistura, eu tenho 800 kg dela, isso é 100% da massa. Ele me disse que a concentração é 20% em massa. O que significa? Ele está comparando massa do etanol com massa de solução. Então, é só fazer uma regra de 3. Ó, eu quero saber quanto que é 20% dessa massa. Porque aí eu descubro qual que é a massa de etanol que eu tenho na minha mistura. Então, quando eu faço essa regrinha de 3, eu chego que a massa de etanol na mistura é 160 kg. Então, desses 800, 160 são de etanol. E eu obtive isso a partir dessa concentração de 20%. Agora, no destilado, né? Eu evaporei a minha mistura, saiu um vapor que tem um montão de etanol. Quantos por cento de etanol tem nesse vapor? 96%, né? Qual que é a massa de vapor que eu obtive e depois condensei para obter um líquido, né? 100 kg. Então, 100 kg é massa total, eu quero saber quanto que é 96% disso. E aí, fazendo a conta, eu obtenho que no meu destilado, né, o que eu coletei da destilação, tem 96 kg de etanol. E agora, como é que eu descubro o que tem no resíduo? Olha, eu sei que tinha 160 gramas de etanol no total, e 96 kg foram parar no meu destilado. Então, o que está restando aqui, né? O que falta para completar os meus 160 quilos são 64 quilos. Essa é a massa que restou no resíduo. Então, evaporando, eu consegui retirar 96 kg de etanol, mas ainda me sobraram 64 lá no meio da solução do resíduo. Agora, tem 64 kg de etanol. Mas qual que vai ser a concentração? A concentração, eu tenho que pegar a massa do etanol e dividir pela massa total, né? Então, se eu tinha 800 kg de mistura e saiu 100 kg de vapor, significa que me restaram 700 gramas ainda, né, de resíduo. 100 kg foram embora, sobrou 700. Então, eu pego a massa que sobrou de etanol, divido pela massa que sobrou de resíduo. E aí eu obtenho essa concentração de 9,14%, que vai dar a alternativa D, né? Que é alguma coisa entre 9 e 9,2. Lembra que eu falei que dá para resolver tudo de vários jeitos? Esse daqui é o jeito que a gente gosta, né? O famoso regra de 3. Mas sabia que dá para resolver esse exercício com as formulinhas de diluição e de mistura? Vamos ver, ó. Outra forma de resolver esse exercício. Eu usando essa formulinha aqui, de mistura de soluções. Só que olha aqui, aqui, ao invés de usar volume das soluções, eu estou utilizando massa, porque ele está falando uma porcentagem em massa, né? Olha aqui. Então, no final, imagina que eu estou misturando o meu resíduo com o meu destilado. Se eu misturar os dois de novo, eu tenho a minha mistura inicial, né? O que a destilação fez foi separar essas duas soluções. Uma solução que tem muito etanol, uma solução que tem pouco etanol. Mas imagina que eu misturei as duas. É o que eu tinha no começo. No começo, então, eu tinha 800 kg de uma mistura com 20% de etanol. Mas aí, quando eu separei, o que formou? Formou 700 kg de uma mistura, uma concentração que eu quero saber de etanol,
e 100 kg de vapor, condensado depois, fiz um líquido, e esse vapor tinha 96% de etanol. E aí eu posso fazer continha de diluição. Agora, se eu isolo, descubro quem que é meu C1, seguindo passo a passo, eu também consigo chegar naquele mesmo valor de 9,14%. Então, outro jeito diferente de resolver o meu exercício. Então, eu posso utilizar diferentes raciocínios para chegar no resultado final. O importante é entender o que está acontecendo, certo? Eu preciso saber relacionar concentração com massa, com volume, pensar o que acontece na diluição, porque aí eu consigo resolver de qualquer jeito, com formulinha ou com regra de 3. Tá, agora, esse outro aqui, ó. Era aquele caso do açúcar e do sal que eu tinha falado. Ó. Eu tenho 2 litros de solução de sacarose com uma concentração. E eu adiciono solução de cloreto de sódio. O que acontece? Qual que é a concentração final do açúcar e do sal? O que acontece? Quando eu tenho soluções de compostos diferentes, é como se elas estivessem sofrendo uma diluição. E aí, ó, o que acontece? Concentração inicial de sacarose era 50 gramas por litro. Volume inicial era 2 litros que eu tinha de solução. Só que aí, eu adicionei uma solução que veio mais 6 litros de água. Tá vendo? No total, eu fiquei com 8. Aí eu faço a continha e eu vejo que a concentração cai para 12,5 gramas por litro de sacarose. E para o NaCl, mesma coisa. A solução que eu tinha era 6 litros de NaCl, 2 mol por litro. Mas aí, quando eu misturei com a solução de sacarose, vieram 2 litros adicionais de água. E a hora que eu faço a conta, eu vejo que a concentração do NaCl cai para 1,5 mol por litro, tá vendo? As concentrações iniciais eram 50 gramas por litro e 1,2 mol por litro. Quando eu misturei as duas concentrações abaixaram. Uma caiu para 12,5 e a outra caiu para 1,5. E aí vai dar, então, a alternativa... Cadê? Alternativa C, né? Quando eu misturo soluções de substâncias diferentes, a concentração individual de cada uma diminui, porque é como se elas estivessem sofrendo uma diluição. Agora esse daqui, ó, é sobre aquele ppm e ppb. Ele dá uma descrição lá, mas o importante, o que ele fala? Uma concentração ao redor de 20 ppm de chumbo. Aí ele quer saber, então, ó, se o chumbo está na concentração de 20 ppm, quanto tem de chumbo em uma amostra de 100 gramas? O que eu faço para descobrir? Ó, 20 ppm, o que ele quer dizer? 20 partes por milhão. Então, se eu pensar em gramas, significa que em 20 gramas de chumbo vão ser encontradas em 1 milhão de gramas da crosta terrestre, certo? É sempre essa relação. Aí eu faço uma regra de 3. Eu sei que 1 milhão de gramas de crosta terrestre vão ter 20 ppm, 20 gramas de chumbo. Em 100 gramas, né, que ele me perguntou, quanto que vai ter? Vai ter X. E aí eu resolvo a minha regrinha de 3. E eu encontro que esse negócio vai ter 20 vezes 10 a menos 4 gramas de chumbo. Então é isso que significa o ppm e o ppb. No caso, parte por milhão, eu coloco esse número que ele me falou, aqui 20 gramas, eu sei que isso vai estar presente em 1 milhão de partes da minha solução. Ok? Então é assim que eu faço os exercícios de ppm e ppb. Eu monto essa regrinha de 3. 20 ppm, né, que ele me deu a concentração, e ele está trabalhando em gramas. Então, 20 gramas em 1 milhão. Quanto tem, então, em 100 gramas? X. Regrinha de 3. Ok? A única coisa é que ele pediu o seguinte, ó. O meu resultado saiu em gramas. Ele quer que eu passe isso daqui em miligramas de chumbo. O que eu faço para passar para miligramas? Eu vou utilizar aquela tabelinha. No lugar de gramas, eu vou colocar 10 a terceira miligramas. Ok?
eu faço a conversão. Porque aqui, ó, em uma certa quantidade de gramas, eu tenho várias miligramas. Miligramas é uma unidade pequenininha, né? Então, aí eu vou multiplicar por 10 a terceira, porque em 1 grama eu tenho 1000 miligramas, e aí eu chego no valor de 2 miligramas. Então, conversão de unidades também é muito importante. E densidade de solução, para finalizar. Como é que eu resolvo exercício quando eu falo de densidade de solução? Ele falou que eu tenho uma solução de densidade 1.150 gramas por litro. E aí eu dissolvi uma certa quantidade de NaOH em um certo volume de água. Aí ele quer saber a massa da solução e o volume. O que eu faço? É o seguinte, o volume da solução, ele nem sempre é a soma dos volumes do solvente com o soluto. Por exemplo, quando eu dissolvo sal na água, quase não muda o volume. Eu só estou adicionando sal, o volume permanece o mesmo. A única coisa que permanece constante é a massa, né? Lembra do Lavoisier? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Eu não vou perder massa. Sempre quando eu misturar solvente e soluto, a massa da solução vai ser a soma da massa dos dois. Então, eu vou ter que descobrir qual que é a massa que eu tenho de cada componente para descobrir qual que vai ser a massa da minha solução. Então, eu vou somar a massa do meu soluto, que é 160 gramas, com a massa de água. Como é que eu descubro a massa de água? Ele me deu o volume. Eu utilizo a densidade, né? Densidade é massa sobre o volume, a densidade da água é 1, então significa que 760 centímetros cúbicos de água é a mesma coisa que 760 gramas. A conversão de massa e volume não muda o número. É igualzinho. Então, qual vai ser a massa de solução? Eu somo 760 gramas de água com 160 gramas do meu soluto. Vamos somar aqui, ó. Somei os dois, 920 gramas. E agora, depois que eu descobri a massa da minha solução, como é que eu descubro o volume que eu vou ter? Eu descubro o volume da minha solução a partir da densidade da solução. Então, substituo na fórmula. Eu sei que a densidade da solução é 1.150 gramas por litro, a massa é 920, o volume é o que eu quero saber. E aí, substituindo, eu encontro que a minha solução tem 800 ml. Então, quando eu vou pensar em uma solução, eu não posso sair somando volume de solvente e volume de soluto. Primeiro, eu tenho que descobrir qual que é a massa de solução, porque eu posso somar massa de solvente com massa de soluto. Volume eu não posso somar. Depois que eu somei as massas e descobri qual que é a massa final da minha solução, eu consigo encontrar o volume a partir da densidade da solução. Então, eu preciso sempre conhecer a densidade da minha solução final para saber o que acontece com os volumes, ok? Então, a conclusão da aula infinita de hoje é que olha quanta coisa que químico sabe fazer, né? Olha quanta conta, quanto negócio legal que a gente descobre. Então, se você precisar de conselho para resolver seus problemas, você pede conselho para químico e não para físico, porque físico só tem problema. E a gente traz as formulinhas da nossa regra de 3 com a solução de todos os problemas. Beleza? Vamos ver se alguém ficou com alguma dúvida. Provavelmente vocês têm dúvida ao infinito e além, porque tem muita coisa nessa aula, muita conta. Então, tentem fazer as listas lá. Se surgir dificuldade, corram atrás dos monitores, porque isso daí de solução vocês só vão aprender mesmo fazendo a conta, pegando os exercícios para resolver, tentando entender que fórmula que eu vou usar em cada caso. E aí vocês vão se baseando no slide para resolver os exercícios, para ver qual fórmula que tem, o que eu tenho ali. Vai acompanhando, vai com o slide e com a lista, assim, tentando resolver. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje foi isso aí. Foi meio corrido, tinha bastante coisa de novo nessa aula. E obrigado pela presença, pessoal. Vou colocar o upload lá no YouTube, que aí se vocês não entenderam alguma parte, pode ver com calma, que eu falei que a aula de hoje eu fiquei parecendo um Eminem mandando uma rima, né? Mandando Rap God. Teve muita coisa. Então, tentem fazer os exercícios lá para ver se realmente vocês entenderam. Qualquer dúvida, manda no Classroom, pergunta para os monitores. Se o monitor não soube resolver, mas com certeza eles vão saber. Mas qualquer coisa, pode perguntar para mim também, beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Se tiverem gostando lá, acompanhando as nossas aulas, marca a gente lá no Instagram.
E obrigado pela presença. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou fechar aqui a chamada e publicar depois o vídeo no YouTube. Tchau, tchau!